Você está disposto a dar o sangue e a dar o suor? Para alcançarmos uma meta, para alcançarmos um propósito, para atingirmos bons resultados na vida, para alcançarmos o sucesso e principalmente para alcançarmos o céu, é necessário darmos o sangue e o suor. Falar de dar o sangue e dar o suor é falar de sacrifício, é falar de renúncia, é falar de radicalidade, de esforço, de dedicação, de empenho, de trabalho, de determinação, de comprometimento. Precisamos dar o sangue e o suor em tudo que fizermos e em todas as áreas da vida. Na família você precisa se comprometer, você precisa se dedicar. No estudo você precisa dar o melhor, você precisa se esforçar. No seu trabalho você precisa dar o seu melhor também, se esforçar muito. Para os seus sonhos serem realizados, você vai ter que trabalhar muito também, se dedicar muito também, gastar muito tempo, suar bastante. E principalmente na vida espiritual, que é o nosso maior foco. Nós precisamos dar o sangue e o suor, nos esforçar, nos comprometer de verdade. Jesus foi aquele que deu literalmente o sangue e o suor por cada um de nós. No ministério, na obra do Pai, ele se desgastou, ele se esforçou, ele se dedicou ao ponto de se cansar fisicamente. João capítulo 4 diz que Jesus sentou-se à beira do poço, cansado da viagem, porque Jesus se esforçava, Jesus dava o máximo de si, o melhor de si. E Jesus foi aquele que chegou ao ápice de entregar a sua própria vida por cada um de nós. E quando ele estava prestes disso, olha bem, isso aqui se cumpre verdadeiramente o que eu falei, que ele literalmente deu seu sangue por nós. Quando ele estava prestes a enfrentar a cruz, diz o Evangelho de São Lucas, que o seu suor lá no Getsemane se tornou como gotas de sangue a escorrer pela terra. Jesus se esforçou por nós, pela obra do Pai, para nos salvar. E agora fica a resposta nossa para com Ele. Será se nós temos amado Jesus até o extremo? João 13 diz que Jesus nos amou até o extremo, até o fim. E nós, será se temos amado Deus assim? Porque diz Deuteronômio capítulo de número 6, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, com todas as nossas forças. Se Jesus desgastou no ministério do Pai, na missão, será se nós também temos nos esforçado na missão? Será se nós temos dado o melhor na missão? Será se nós temos cumprido a missão do Pai com zelo nessa terra? Assim como Jesus se esforçou pelo Pai, se esforçou por nós, nós precisamos nos esforçar por Jesus, nos esforçar pelo Pai, darmos o nosso sangue e o nosso suor por Ele, porque Ele já deu o seu sangue e o seu suor por cada um de nós. Existe na história homens e mulheres que não se conformaram em viver uma fé medíocre, uma fé fraca, uma fé mais ou menos, mas viveram essa realidade de dar o sangue e dar o suor pelo reino de Deus, pelo Evangelho. E quando precisavam, davam a própria vida pela causa do reino de Deus, davam a própria vida por Jesus. Eles viviam a vida espiritual no nível hard. E nós, para nos mantermos de pé na vida espiritual e para crescermos cada vez mais, é preciso vivermos essa realidade de darmos o sangue e o suor. A própria palavra, por meio de Jesus, diz que nós, para seguirmos Ele, é necessário primeiro renúncia, é necessário primeiro pegarmos a cruz e depois seguir. É necessário renúncia, sacrifício, cruz, porque a vida espiritual exige isso. Olha o que algumas passagens da Bíblia Sagrada diz sobre esse assunto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. E assim diz também a palavra em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 10. Portanto, irmãos, cuidai ou esforçai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição,
Procedendo desse modo, não tropeçareis jamais. Cuidai, esforçai. E de um modo geral, olha o que também diz a palavra em Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades. Faze da melhor forma possível, dê o seu melhor, esforce, dedique-se. Meus irmãos e irmãs, São Paulo, quando vai se referir à vida espiritual, ele faz uma comparação com uma batalha, com uma guerra. Efésios capítulo de número 6, ele diz que para vencermos as forças inimigas, as forças ocultas do mal, é necessário estarmos revestidos com o poder de Deus, é necessário estarmos revestidos com a armadura de Deus e com as armas espirituais, que é a palavra de Deus, com a fé. Por quê? Porque a vida espiritual exige luta, exige renúncia, exige comprometimento. Numa guerra, é preciso dar o sangue, é preciso se defender, é preciso estar atento. E na vida espiritual é desse jeito. Precisamos estar atentos e viver essa realidade de dar o sangue, dar o suor para mantermos de pé. Para vencer o pecado é necessário darmos o sangue, darmos o suor. Não pense que sem uma vida de renúncia, sem uma vida de vigilância, de oração, de busca incansável, incessante, suada por Deus, você e eu conseguiremos vencer o pecado. É necessário um comprometimento constante, incansável, para alcançarmos a santidade, para crescermos nesse processo de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo de número 4 diz assim: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Os santos foram aqueles caras que não davam brecha para o pecado e pegavam de fato pesado na vida espiritual para vencer o pecado. São Francisco de Assis, por exemplo, quando se sentiu tentado na sua área sexual, pulou numa roseira cheia de espinhos, rolou no gelo. Alguns outros santos usaram silício, autoflagelaram. Alguns santos, meus irmãos e irmãs, passavam noites em oração. Eles davam o máximo de si, eles se esforçavam, se dedicavam para crescer na santidade. E esse é o convite de Deus para mim e para você, que nós possamos nos autodisciplinar, que nós possamos nos esforçar, que nós possamos nos dedicar para cada vez mais crescermos na vida de santidade. Para alcançarmos a salvação, é necessário darmos o sangue e o suor. É claro que Jesus já nos deu a salvação, já morreu por nós na cruz, que nós já temos a promessa do céu, que é pela graça que nós somos salvos. Mas nós não podemos nos enganar. Para chegarmos até o céu é preciso nós lutarmos muito, nos esforçarmos muito. É preciso que nós nos dediquemos muito, enfrentando tudo o que tenta nos barrar nessa meta. Irmãos e irmãs, o povo hebreu como nós tinha também uma promessa, uma terra onde manava leite e mel. Mas eles, para alcançar essa promessa, tiveram que enfrentar desertos, tiveram que enfrentar inimigos, tiveram que lutar para conquistar aquela terra. Nós também somos assim, temos a promessa do céu, mas para chegarmos até essa promessa, precisamos lutar, precisamos enfrentar os inimigos que estão tentando nos barrar, nos impedir de chegar até essa promessa. Então é preciso que nós lutemos pela nossa salvação. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo de número 11, versículo 12. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. É preciso ser violento na vida espiritual. É preciso sermos violentos para alcançarmos o céu. Travar uma guerra contra todos os inimigos que tentam nos parar nessa caminhada. Olha o que São Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo de número 12. Trabalhai para a vossa salvação, com temor e com tremor. O que nos lembra trabalhar? Lembra levantar cedo, lembra dar o melhor, lembra esforçar. Para nós também alcançarmos a salvação é necessário tudo isso e muito mais. Nos esforçarmos o máximo, nos dedicarmos ao máximo. É preciso trabalhar todos os dias pela nossa salvação. E o próprio Jesus disse em Lucas 13, 24: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É necessário esforçar, é necessário se dedicar para chegarmos até o céu.
Então é isso, galera, eu fico por aqui, termino convidando você a dar o sangue e o suor em tudo o que você fizer, todas as áreas da sua vida e principalmente na vida espiritual. Em cima da terra, tudo o que nós fizermos é preciso fazermos com esforço, com dedicação. Saiba que aquilo que nós conseguimos facilmente nós perdemos também. E aquilo que nós lutamos para conquistar, nós valorizamos e nós temos aquela alegria merecida quando nós conquistamos. É preciso esforçar, é preciso gastar tempo, é preciso dedicar, porque tudo debaixo do céu requer esforço, requer dedicação. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida e até breve.